Estamos iniciando mais um bate-papo. O assunto que iremos abordar será o tabagismo, os impactos na saúde e na sociedade. Comigo na bancada, ele, Carlos Albuquerque. Prazer, estamos juntos aqui, de madrugada, de noite, de manhã, de tarde, né? A hora que o pessoal quiser assistir, né? E para falar sobre esse assunto, hoje conosco, a doutora Sara, médica da família. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Olá! Que bom você estar aqui, viu, com a gente, viu? Obrigada pelo convite. Doutora, a questão do tabagismo, acender o primeiro cigarro, já é um caminho que a gente sabe que o resultado final não é interessante, né? É verdade, assim, tem muito essa relação do primeiro uso, né? A gente não pode falar que no primeiro uso a pessoa tem um vício, mas é realmente uma porta aberta para isso. Existe uma quantidade de cigarro que é admissível? Não, hoje a gente não tem nenhum valor que a gente pode falar que é seguro para a saúde. Mas a gente sabe que quanto maior, o nome que a gente usa é carga tabágica. Então, quanto maior essa carga tabágica, maiores são os prejuízos a médio e longo prazo, principalmente. Doutora, a gente viu nos últimos, 30, 40 anos, eu acho que os últimos 30 anos principalmente, uma campanha muito forte em relação ao tabagismo. É Dia Mundial de Combate ao Tabagismo, é o Dia Nacional contra o Cigarro. Essas campanhas surtiram efeito? A senhora diria que sim? Sim, demais. A gente vê que nessa mesma época, né, esses anos atrás, o tabagismo ele era uma coisa muito mais sociável, era vendido como algo bonito, que estava relacionado à independência, à socialização. E aí, com o fato de diminuírem as propagandas e de colocarem regras para essas propagandas, isso veio sim diminuindo. Mas eu diria também que tem uma preocupação recente, que é a questão do cigarro eletrônico, que tem tido toda essa questão dessa venda, dessas mesmas questões do passado, de socialização, de usar para um status social. Inicialmente, esse cigarro eletrônico, a imagem desse cigarro eletrônico foi vendida exatamente como a senhora falou. Agora não tem fumaça, não tem nicotina, não tem um cheiro desagradável. Agora nossos problemas acabaram. É bem isso. E não é isso, né? E não é isso. Não existe nada comprovado de que é seguro. E é acesso a uma substância que leva a prejuízos físicos e prejuízos de abstinência e de vício mesmo. O tabagismo é uma doença, doutora? O vício ao tabagismo é uma doença. E aí a gente tem parâmetros clínicos para dizer que é uma doença ou não. Então, quando a pessoa ela é viciada, a gente tem basicamente 3 parâmetros. É a tolerabilidade, então a pessoa precisa consumir cada vez mais substância, qualquer substância, para ter os mesmos efeitos. O desejo contínuo de uso, sempre aquela sensação de desejar usar, e a abstinência, que é quando a pessoa passa um período sem usar aquela substância, ela tem sensações ruins. E, às vezes, essa abstinência é muito mais leve do que vendem as propagandas ou do que acreditam a sociedade. Então, esses sintomas podem ser, por exemplo, uma irritabilidade, uma dor de cabeça, uma dificuldade de dormir. Então, quando tem 2 desses 3 itens, é um vício em substância. Quanto tempo fumando ou quantos cigarros fumando por dia ou por mês pode ser considerado que a pessoa é viciada? O vício, ele não é pelo número de cigarros. O vício, ele realmente está relacionado a ter 2 desses 3 critérios que eu falei. Então, tem mais relacionado ao comportamento. Tem gente que fuma muito pouco e vai ter muitos sintomas de vício e outros que têm uma carga tabágica alta e talvez não tenha. Então, não é sobre o número de cigarros. Realmente não tem um número seguro. Uma vez, entrevistando uma psicóloga, perguntei sobre por que é tão difícil. Muitas pessoas relatam a dificuldade em parar de fumar. E ela respondeu o seguinte: porque é bom, é prazeroso. Se não houvesse o prazer em fumar, as pessoas, não vou fumar mais. Sim. Esse é o problema principal? Eu acredito muito nisso. Assim, quando a gente vai fazer a abordagem ao tabagismo em consulta, a gente classifica a pessoa em estágios que ela está relacionada àquele vício.
E é importante a gente falar sobre isso. Existe um estágio, que é o estágio pré-contemplativo, que a pessoa não entende que aquilo causa prejuízo. E ela vê benefícios. Então, é importante que quando você vai conversar com o seu paciente, isso seja abordado. Então, tenho os benefícios para aquela pessoa. Eu socializo com os meus amigos assim, eu crio confiança assim, eu ocupo as minhas mãos assim, eu deixo de descontar em um outro hábito. Não quer dizer que isso é bom para a saúde, mas isso pode ter algum benefício para aquela pessoa. É prazeroso ou escravizante? É uma pergunta excelente. Eu acho que uma coisa puxa a outra. Eu acho que no início tá mais relacionado realmente ao prazer, mas depois tá inclusive nesses critérios que a gente está conversando. É comum que nos vícios que as pessoas deixem de fazer coisas que elas gostavam em prol do vício, e que dediquem cada vez mais tempo de vida e deixem de praticar outros hábitos interessantes por causa de vício. Tem gente que só consegue se acalmar acendendo um cigarro. Né? Tá estressado no trabalho. Sim. Teve uma discussão em casa, ele vai lá para a varanda, acende um cigarro e às vezes está até tremendo, daqui a pouco ele já parou de tremer, tá calmo, vou voltar lá para dentro porque eu já estou desestressado. Então tem isso também, né? E às vezes está relacionado a outras doenças. Então, existe também o uso de substâncias para aliviar sensações de outras doenças. Então, às vezes, ansiedade está muito relacionado, por exemplo, a pacientes que têm esquizofrenia, tem essa relação de uso alto do tabaco. Então, pode ser também para disfarçar sensações. Pois não. Não, eu ia falar dos gatilhos, que muita gente diz também. Se eu tomar um cafezinho, tem que um cigarrinho, tem que acender. Ou beber uma cerveja. Eu conheço pessoas que falam, eu só fumo quando eu bebo cerveja. São os gatilhos. Sim, isso é muito comum. E aí, também, quando a gente vai abordar o tabagismo, a gente precisa identificar isso, porque os gatilhos, eles podem ser individuais. Cada pessoa pode ter um. A gente sabe que o tabagismo, a nicotina, ela afeta não só o fumante, né? E sim as pessoas que estão do lado da gente. Os fumantes passivos. Como é que fica a pessoa que está do lado? Você tem um marido que fuma, você está sentado do lado dele. A gravidade também é muito grande? Tem uma doença específica que ela é muito conhecida como a doença do tabagismo mesmo, que é o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. E ela está relacionada a pessoas que tiveram convívio com fumaça. Então, ela, por exemplo, também está relacionada a algumas profissões específicas. No caso do tabagista, a gente consegue, ao menos, quantificar aquilo. E no tabagismo passivo, isso é muito difícil de quantificar. E, além disso, tem o fato de que essa pessoa não tem o filtro do cigarro, que normalmente o tabagista tem. Aí a gente fala que o fumar alivia a dor, igual o Carlos comentou, né? Alivia a dor momentânea, né? Porque lá na frente alguém vai ter que aliviar a dor dessa pessoa, né? Porque as consequências são graves, né, doutora? O que pode causar o cigarro? O cigarro, ele pode causar inúmeras doenças. A lista é realmente muito grande. Tem muita relação com doenças pulmonares, então tem o DPOC, pode levar a câncer, pode levar a aumentar o risco de câncer em outras partes do corpo, não só o de pulmão. E ele também tem uma relação importante com o risco cardiovascular, que é com o risco dessa pessoa desenvolver doenças, por exemplo, infarto e derrame. Então, aumenta muito esse risco. O setor de saúde pública tem programas específicos para poder ajudar a pessoa que quer sair da dependência do cigarro? Sim, normalmente, na atenção primária, isso é abordado em formatos de grupos. Então, de tempos em tempos, é constituído um grupo de tabagismo. Esse grupo é um grupo multidisciplinar. Então, ele tem a participação do médico, do dentista, do psicólogo, do assistente social. E aí, nessas épocas desses grupos, é fornecido para aquela população que está dentro do grupo medicações para que ajudem nessa cessação de tabagismo. Doutora, tem clínicas psicoterápicas que você percebe muito a quantidade do volume, né, de cigarros ali que as pessoas acendem. A questão da ansiedade, da depressão e outras, né, patologias, as pessoas tendem a fumar mais ou é devido ao vício que ela já tinha lá atrás?
Eu diria que a gente não sabe quem veio primeiro, assim. As duas coisas podem acontecer. Então, pode ser uma pessoa que ela era ansiosa e ela usou aquilo para disfarçar, mas também existem comorbidades em saúde mental que aumentam o risco de vícios no geral. Então, quem veio primeiro? É o ovo ou a galinha, né? Quais são os tipos de fumantes que existem? São os passivos e os ativos? São só esses? Acredito que sim. Não tem outro não, né? Que veio Outra por consequência. subclassificação, né? Tem também, tem o pessoal igual o Carlos comentou, né? Que, eu só fumo quando bebo. De uma maneira, assim, mais Esporádico, esporádica. Doutor, além as questões dos sintomas, né, do tabagismo, quais são eles? O infarto faz parte, o câncer que você disse. A pessoa para de fumar, ela fica um tempo sem fumar. Ela vai lá e faz um exame lá do pulmão dela, tá todo escuro, passou-se um tempo, limpa ou não? A gente sabe que parar de fumar, quanto mais cedo você para, melhor. Antes dos 40 tem um benefício muito grande. E aí, os benefícios, eles vão sendo conquistados praticamente a cada minuto. Então, a gente sabe que, num certo tempo sem fumar, a circulação melhora. Em mais um tempinho, o paladar melhora, o turgor da pele melhora, a respiração melhora. Então, assim, eu acho que é importante deixar claro que nunca estará tarde para parar de fumar. É lógico que algumas coisas, alguns riscos, eles vão se manter ali. Mas o benefício de parar, ele sempre vai ser alcançado de alguma forma. Porque tem muita coisa que vai sendo perdida ao longo dos anos, assim. É fácil parar de fumar? Não é fácil parar de fumar. Os estudos mostram que para uma pessoa ter sucesso em parar de fumar, ela precisa tentar entre 4 e 7 vezes. Então, não é fácil parar de fumar. E também parece, eu não tenho dados, números em relação a isso, mas eu tenho histórias de pessoas que tiveram recaídas depois de 3 ou 4 anos que tinham deixado de fumar. Sim. Aí um belo dia você encontra com a pessoa na rua, mas você voltou a fumar? Não consegui, voltei e tal, estou muito estressado, e às vezes a pessoa volta fumando mais do que antes. Existem esses relatos, né? Existem. A gente classifica em 2 coisas diferentes. Existem as recaídas e existem os lapsos. Então, os lapsos, o que seria um lapso? Aquela pessoa que ela parou de fumar, mas ela foi em uma formatura e lá ela experimentou um cigarro de novo, no outro dia ela acordou como se nada tivesse acontecido e voltou e não tá fumando mais. Ela acorda e parece que sonhei que eu fumei. Isso. Não sei. E existe a recaída mesmo, que é a pessoa que não consegue manter aquela ação de ter cessado o tabagismo. Existe algum tratamento eficaz? Existe. Hoje nós temos 2 linhas de tratamento do tabagismo. A gente tem a linha que é o tratamento de reposição de nicotina e existe o tratamento não repositor. O tratamento repositor é basicamente a gente dar nicotina para o paciente de uma maneira que a gente consegue retirar controladamente. E aí isso pode ser feito através de goma, através de bala, através de adesivo que cola na pele. Então, por que isso é interessante? Porque você consegue retirar aquilo devagarzinho, diminuindo o sintoma de abstinência daquele paciente. E a outra linha de tratamento, que é o tratamento não repositor, normalmente ele é feito com medicações antidepressivas, que ajudam na questão do impulso, da compulsão, e também ajudam se o paciente tiver uma comorbidade associada. Então, por exemplo, se estiver ansioso, passando por algum problema, está com insônia, então esse tratamento também ajuda nisso. A gente tem... desculpa, vai lá, Sônia. Muita educação. A gente tem a impressão de que os jovens estão fumando menos e talvez indo mais para o lado da bebida alcoólica. A impressão que a gente tem, assim, empiricamente falando, não sei se os números mostram isso nos atendimentos, isso existe? Eu vejo, assim, também não são números fixos, mas eu vejo na minha prática esse aumento de consumo dos jovens do cigarro eletrônico e de outras drogas que podem ser fumadas, de outras substâncias no geral. Mas realmente o tabaco não é igual era antigamente, assim. O tal do cigarro branco, o cigarro eletrônico, então, pelo que a gente está vendo, precisa ser feito um trabalho de informação a respeito dele, porque ele foi vendido como algo inofensivo. Sim. Né? Doutor, o tratamento é gratuito?
Então, nesse momento, até onde eu sei, como eu disse para vocês, em formato de grupos. Então, ele mas não é o tempo inteiro disponível. A pessoa precisa preencher critérios e participar desses grupos. Normalmente, esses grupos, eles têm encontros semanais e que vão progredindo, né? Então, é uma turma que decide aquilo junto, ela é estadiada, classificada pelo nível de vício naquilo, e aí consegue a liberação desse tratamento para poder fazer naquele período, normalmente em torno de 12 semanas. Quando você fala, você está falando do qual sistema? Do que você atende pela prefeitura? Pela prefeitura, isso, na atenção básica. Que é o SUS, né? Que é o SUS. Isso. E os planos de saúde? Você sabe se tem cobertura? Eu nunca ouvi falar de cobertura do tratamento medicamentoso. Tem acesso às consultas e aos profissionais, né? Mas de cobertura do tratamento medicamentoso pelos planos de saúde, eu não sei te informar. Gestante fumante, pode? Nossa, mas aí a gestante eu já vi. É assustador, né? É uma imagem que fica na sua cabeça, nossa, mas ela está fumando, né? Dá uma vontade de você falar, né? Pegar o cigarro da mão dela. Nossa, Mas assim, como a gente disse, é muito mais complexo do que parece e não é fácil parar. Então, assim... Só ela sabe da luta dela também, né? Eu vejo hoje muito que as gestantes que eu já tive contato, uma diminuição, assim, muito importante do cigarro. E isso tem que ser valorizado também. E eu acho que é muito importante a gente falar nesse tema sobre redução de danos. Redução de danos é um termo que é muito confundido com disponibilizar, com legalizar, com falar que tá tudo bem, mas não é sobre isso. A redução de danos é a gente tentar fazer um objetivo para aquela pessoa específica em que seja alcançável para ela. Vou dar exemplos do porquê que eu falei isso. Eu já tive gestantes que eram usuárias, por exemplo, de crack, que eram usuárias de drogas mais complexas e que trariam mais prejuízo para aquela criança. E que conseguiram passar uma gestação sem o uso dessas drogas muito mais complexas, fumando 1 a 2 cigarros. Longe de mim querer defender o uso de substâncias. Mas realmente aí ficou muito clara a redução de danos. É isso, é redução de danos. É o que dá para ser feito naquela situação específica. Doutora, você falou lá atrás sobre crise de abstinência. E eu ia te perguntar o que seria a crise de abstinência e acabou passando e agora lembrei. No cigarro comum, assim, no tabagismo, há crise de abstinência também? A crise de abstinência, e ela é muito importante. A crise de abstinência, ela é muito mais comum no primeiro mês que você para de consumir a substância. E ela normalmente ela vem em episódios de uma sensação de desejo daquela substância e ela pode ter sintomas físicos. Então, a pessoa pode ter sudorese, suar muito, ter dor de cabeça, calafrio, ficar muito irritada, não conseguir dormir, ter conflitos familiares, tudo isso relacionado a parar a substância do cigarro mesmo. A gente falou agora há pouco, né, dos hábitos que foram mudando, as propagandas que não existem, que não são mais permitidas, aquela imagem glamourosa, né? Tinha um cigarro, eu me lembro, eu era criança, tinha Chanceler, o fino que satisfaz. Aí era um homem todo elegante, de blazer branco, né? Ele entrava, fazia aquela pose de galã, de cinema. Então o cara falou assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser esse cara, eu quero fumar também. Né? E as leis também foram ficando mais rígidas. Quer dizer, hoje, por exemplo, no ônibus, antigamente você era fumante passivo no ônibus. O cara fumava do seu lado. Eu ainda vivi essa fase. Se eu não me engano, foi antes de 1990, foi em 1998, foi ontem que vieram as leis mais rígidas, não pode fumar em ambiente interno. As leis já fizeram o que elas podiam fazer, né? Em termos de leis, eu acho que já está tudo colocado, ou não? Eu acho que sobre o tabagismo clássico, sim. Mas eu acho que talvez se elas se aplicassem ao eletrônico, as coisas iam melhorar. Porque hoje a gente vê exatamente isso, né? Ah, não, cigarro eletrônico pode fumar dentro do restaurante, dentro do ônibus, tem sido comum. Então, acho que talvez dá para ampliar nesse sentido, assim. Incluir o cigarro eletrônico nessa proibição aí. Eu ainda não vi alguém fumando cigarro eletrônico no ônibus, não. Mas nos bares a gente vê. Nos bares onde ninguém, naquele espaço do bar, onde ninguém fuma o cigarro comum, convencional, o eletrônico o pessoal está fumando. Sim. É o status. Porque ele acha que não está incluído na lei, mas vai que alguém interprete que, olha...
também tá, né? De Sim. repente tá faltando isso. Eu já fui em lugares que tinha plaquinha. Proibido cigarro, incluindo eletrônico. Tinha plaquinha, assim. Você falou dos sintomas da crise de abstinência. Para passar uma crise, tem como ou a pessoa tem que superar sozinho até vir a próxima crise? Então, tem uma questão que é um pouco mais complexa que a abstinência, que é a fissura. A fissura é um desejo incontrolável. Isso, da substância. A fissura, ela tende a durar menos que 5 minutos. É um desejo muito forte, mas ele é muito rápido. Então, para fissura, a gente tem algumas estratégias que a gente pode fazer. Por exemplo, não ter a substância por perto. Porque se aquilo vai passar em 5 minutos, até você ir na esquina comprar o cigarro, talvez já tenha passado. Ter instrumentos de distração, por exemplo, ter um bloquinho de notas com os objetivos dos quais porque você está parando de fumar. Para abstinência, para esses sintomas de abstinência, a gente tem a terapia de reposição de nicotina. Então, quando vem essa sensação, que é da ausência da nicotina, a pessoa pode usar uma bala, uma goma, um chicletinho, para aliviar essa sensação da abstinência. E aí é por isso que a gente vai fazendo essa redução devagarzinho dessa medicação. Que aí essa pessoa vai tendo menos essa sensação e como foi tirando devagarzinho, vai sentindo menos. Existe também a lenda de que quem consegue parar de fumar e consegue enxergar todos os malefícios, né? Tudo que ela estava fazendo de bobagem, vira um chato, né? Tipo assim, para de odeio que fume perto de mim, sai pra lá. Com essa... acontece isso, eu já vi. A própria pessoa fala assim, e conseguir contaminar, entre aspas, as pessoas que estão perto para que elas não fumem, né? Porque ela, olha, eu já fumei, eu sei, eu detesto isso, eu me arrependo do quanto eu também já entrevistei pessoas que falam que eu não sabia que o que eu causava à minha família era esse mal-estar, o cheiro é horrível, só consegui perceber isso depois que eu parei de fumar. Esses depoimentos são interessantes. São interessantes, são super comuns, assim. Eu já ouvi coisas muito legais nesse sentido. Por exemplo, eu vou parar de fumar porque eu quero pegar meus netos no colo. E desse jeito minha família não deixa. Então, assim, são propósitos. E eu não quero submeter, né, o meu neto a isso também. Sim. E é realmente isso. É interessante porque, principalmente em terapias em grupo, quando a pessoa vê a vivência do outro e vê que o outro também passou por dificuldades, que tá tudo bem não ser fácil igual é para alguns, ele vai se sentindo motivado a continuar, né? No seu trabalho do dia a dia, você lida diretamente com pessoas que estão tentando largar o cigarro? Como é que é esse contato? Sempre. E aí tem a psicologia não é a sua especialidade, mas você acaba tendo que ser psicóloga aí também, né? Nesse momento. A gente tem... realmente não é a minha especialidade, mas sim a gente acaba tendo que desenvolver algumas habilidades de comunicação e de lidar com essa questão motivacional dos pacientes. Mas, na estratégia de saúde... Todo médico tem que ser um pouco psicólogo, não tem jeito, né? Deveria. E aí, na estratégia de saúde da família, né, na atenção primária, a gente trabalha em equipe multidisciplinar. Então, a gente, em Valadares ainda temos, acredito, profissionais nos postos de saúde. Então, eu tenho um psicólogo, um assistente social. Qualquer coisa você gritou, opa, preciso do psicólogo aqui. Isso aí a gente faz uma consulta compartilhada. É bem interessante. Doutora, eu imagino que cada caso é um caso. Uhum. A pessoa para de fumar. Quanto tempo que o metabolismo dela libera toda a nicotina? Seria nicotina? Seria nicotina. Os resquícios que ficaram lá do cigarro, né? Assim, dos danos do cigarro, acredito que anos. A nicotina, especificamente, a substância, quantas horas, eu não sei te falar. Porque isso não é uma coisa tão fácil de ser mensurada também. Tá. Mas isso ela vai diminuindo essa questão da falta ao longo dos dias. Certo? Porque a gente fala em nicotina, mas são várias outras substâncias presentes, né? Tudo veneno. Doutora, as pessoas que começam muito jovem, acaba que elas têm uma vida menor do que as demais, né? Sim, é comprovado que diminui a expectativa de vida. Se eu não me engano, em 10 anos. Isso diminui a expectativa média de vida em 10 anos, o uso do cigarro. Aquele cigarrinho de palha típico do mineirinho, ele seria menos ofensivo, assim, menos prejudicial ou não? Não é
é menos prejudicial, inclusive ele não tem o filtro. E aí tem a questão do calor daquela substância muito perto de mucosa e pele e garganta. Então não é menos prejudicial. Aquela imagem do mineirinho, então, natural, não dá para ser pode. cultivado. Não. Então a imagem a gente tem que tirar ela da cabeça. Tem, deixa né? só o cafezinho. Só o cafezinho, né? Doutora, tem alguma outra observação em relação ao cigarro que seria relevante a gente comentar aqui? Eu acho que uma mensagem interessante é essa questão de fazer até onde você consegue, assim. Então, é normal tentar várias vezes e não conseguir, porque eu acho que é injusto a gente tentar vender uma imagem de que é só você querer que vai parar. Não, é difícil mesmo. E qualquer passo, ele é importante. Então, a pessoa que fumava um maço, 20 cigarros por dia, e ela consegue deixar esse maço durar 3, 4 dias, isso é uma evolução importante. Um passo gigantesco, né? E isso precisa ser valorizado. Porque a quantidade de cigarros, ela está diretamente relacionada ao prejuízo. Então, qualquer passo que você dê em relação a isso é interessante. Quando você fala prejuízo em todos os sentidos, Em todos né? os sentidos. Porque o cigarro não deve ser uma coisa barata e muita gente fuma mais do que uma cartela de cigarro. A questão da sua saúde, a questão da saúde do outro. Então, é muito prejuízo você fazer uso de um cigarro, né? É verdade. Doutor, quero te agradecer demais sua participação. Tô novinha, né, Carlos? Pois é. Eu ia até perguntar para ela se ela já foi fumante, falei assim, mas eu acho que não foi. Não. Muito Acertei. obrigada pela sua participação, doutora. Muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui. Nós que agradecemos. Carlos, obrigado pela sua participação. Tamo junto, até a próxima. Conceito Podcast, se inscreva em nosso canal.